E nós vamos iniciar uma nova série de algumas mensagens, onde nós vamos olhar para esses verbos, os verbos da nossa visão. Os verbos da nossa visão como igreja para este ano de 2024, aquilo que estamos vislumbrando como igreja. Eu não sei se você se lembra de quais são esses verbos, mas eu vou mencionar aqui as 4 expressões que nós falamos. A primeira é adorar a Deus, amar o próximo é a segunda, servir a igreja e influenciar o mundo. Então, nesses próximos domingos, nós vamos refletir acerca desses verbos, de como nós devemos olhar para estes verbos e esses verbos pautarem aquilo que nós vamos viver e aquilo que nós já estamos vivenciando como igreja. E nesta noite, eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 95. E nós vamos olhar aí para o primeiro desses 4 verbos, que é o verbo adorar. Então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 95. Nós vamos ler todo o Salmo, os 11 versículos deste Salmo. Salmo de número 95, diz assim a minha versão. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Até aqui que o Espírito Santo de Deus nos guie nessa nossa reflexão. Este salmo que lemos aqui é um salmo de cântico, um salmo de júbilo, um salmo que era utilizado tanto na cultura judaica quanto na cultura cristã como um salmo de convite ao culto e um salmo de convite também à adoração. É por essa razão que, ao pensar sobre o verbo adorar, a minha intenção é olhar para este salmo aqui e podermos aprender com ele algumas lições sobre a nossa adoração. E olhando para esse salmo, eu fiz 3 perguntas, e essas são as 3 perguntas às quais eu desejo responder, ou tentar responder esta breve reflexão. A primeira delas é: o que é adoração? É claro que nós já estudamos sobre isso, e repetidamente estudamos, e vamos a essa pergunta para mergulharmos na palavra de Deus e aprendermos sobre o que é adoração. Mas alguém já disse que o ser humano ele precisa muito mais ser lembrado do que ser ensinado. Então é verdade que nós temos sim que voltar a esses temas e aprender sobre eles. É por isso que a primeira pergunta é: o que é adoração? Depois, por que devemos adorar? E por fim, chegar a uma prática sobre como devemos adorar. Então, partindo da primeira pergunta, o que é adoração? Neste salmo aqui nós conseguimos aprender algumas questões, algumas informações que Deus quer nos ensinar sobre o que é adoração. E o meu desejo é partir de uma frase de um autor cristão evangélico já falecido, presbiteriano, chamado Timothy Keller. E ele diz assim, em um dos seus sermões sobre adoração, ele diz: adoração é o ato de atribuir valor a algo de uma forma que envolva toda a sua vida.
Então, adoração é você atribuir valor a alguma coisa ou a alguém, e esse valor que você atribui, ele envolve toda a sua vida. E quando eu falo de envolver toda a vida, eu quero pensar acerca de 3 aspectos daquilo que significa envolver toda a vida. O primeiro aspecto é o aspecto da mente, depois o aspecto das vontades e, por fim, o aspecto das emoções. Quando eu olho para esse texto que nós lemos aqui, que é um convite à adoração, que é um texto de convite ao culto, eu vejo 3 chamados à adoração nele. O primeiro chamado, ele se encontra aí nos versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2, ele usa algumas expressões como cantemos, aclamemos. No versículo 2, ele usa a expressão vamos à presença dele com ações de graça. Ele usa também a expressão vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Esse aspecto, esse primeiro convite, ele diz respeito ao aspecto das emoções. Contém aí uma linguagem de emoções, quando diz cantemos, aclamemos, ações de graças e cânticos. Tudo isso mexe com a nossa emoção. E tudo isso diz respeito à nossa emoção de fato mesmo. É verdade que quando nós cantamos, nós podemos sim render ao Senhor louvor e adoração. Aqui na nossa igreja, por exemplo, o Ministério de Música, ele se chama Ministério de Música, ou Ministério de Culto e Música. Mas em muitas igrejas, tradicionalmente, esse ministério é chamado de Ministério de Louvor e Adoração. Tradicionalmente, esse ministério é chamado assim. Mas a grande verdade é que todos os ministérios e tudo aquilo que a igreja faz deve ser louvor e adoração. O Ministério de Música é um ministério de louvor e adoração através da música. O ministério de recepção e vigilância, quando esses irmãos estão servindo ali, eles também estão louvando e adorando a Deus. A rigor, todos os ministérios deveriam se chamar Ministério de Louvor e Adoração na vida da igreja. Ministério de Louvor e Adoração através de recepção. Ministério de Louvor e Adoração através de vigilância. Porque louvor, adoração, é tudo aquilo que nós fazemos em resposta ao que Deus já fez por nós. Mas a grande verdade é que quando nós cantamos, quando nós aclamamos, quando nós rendemos ao Senhor ações de graças, quando nós rendemos ao Senhor cânticos, sim, nós estamos também adorando a Deus, mas em apenas um dos aspectos daquilo que envolve toda a nossa vida. As emoções, elas dizem respeito a apenas um aspecto daquilo que envolve a nossa vida. Existem outros aspectos. E quando nós vamos para esse texto bíblico, nós temos outros chamados à adoração para além desse das emoções. O segundo aspecto, o segundo chamado da oração, a adoração que nós temos nesse texto, ele diz respeito às nossas vontades. E quando nós vamos, por exemplo, para o versículo de número 6, nós temos acesso a essas expressões como venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor. Essas expressões dizem respeito a esse aspecto da adoração no nível das vontades. Quando nós dizemos que nós vamos nos prostrar diante do Senhor, quando nós dizemos quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, ou quando nós nos rendemos ao Senhor, como cantamos daqui a pouco, na verdade, essas são expressões gestuais que dizem respeito a um coração que está submetendo a sua vontade à vontade de Deus. É por isso que a adoração, no seu nível das vontades, ela tem uma linguagem de submissão. Muitas pessoas chegam no ambiente da igreja e se convertem, e glória a Deus por isso, mas elas começam a observar à sua volta e veem pessoas que se ajoelham e começam a observar pessoas que se prostram ou que levantam as mãos em adoração a Deus, e começam tão somente a mimetizar, a imitar esses movimentos sem, contudo, nunca entender o seu real significado. E o real significado de quando nós nos ajoelhamos, de quando nós nos prostramos, de quando nós levantamos as nossas mãos em rendição ao nosso Deus, é que nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade dele. Um soldado que se rende, que ergue as mãos diante de um outro soldado na guerra, ele está dizendo, eu perdi e você ganhou. Então, no nível das nossas vontades, a nossa adoração a Deus diz respeito a nós dizermos ao Senhor, eu renuncio à minha vontade
para que a sua vontade, Senhor, seja feita na minha vida. É por isso que este salmo que nós lemos contém esse chamado à adoração, nessa linguagem da submissão, nesse aspecto das vontades. Mas eu falei sobre emoções, vontades e também sobre mente, o que diz respeito à razão. Esse é um terceiro chamado à adoração que contém neste salmo, que é a linguagem da razão, que diz respeito à mente, ao intelecto. O versículo de número 7 diz isso, 7 e 8. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Endurecer o coração aqui diz respeito a fechar o seu intelecto para aquilo que a mensagem, para aquilo que a palavra de Deus está te comunicando. Não é anormal que muitas pessoas que têm uma reticência com relação à palavra de Deus, em um momento onde a palavra de Deus é lida ou pregada, essas pessoas fecham os olhos do seu intelecto, fecham os olhos da sua razão, de forma a dizer que nada disso faz sentido, que nada disso serve para a minha vida e, portanto, endurece o seu coração. Esse chamado à adoração, então, no nível da mente, na linguagem da razão, diz respeito a que nós devemos adorar a Deus nas emoções, nas vontades, submetendo as nossas vontades a Deus, mas também com o nosso intelecto, com a nossa razão, como eu disse aqui, mente, vontades e emoções. Isso é adoração, uma adoração que envolve toda a vida, diz respeito a submeter mente, vontades e emoções totalmente ao nosso Deus. Este salmo, ele mostra para nós esses aspectos sendo mostrados, levantados e evidenciados para nós. Adoração é ter, então, mente, vontades e emoções totalmente submissos ao nosso Deus. Então, a primeira resposta que eu procurei dar é: o que é adoração? Adoração é esse ato, então, de atribuir valor a algo ou a alguém que envolve toda a nossa vida. Portanto, também nós podemos dizer que a adoração é submeter a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções totalmente ao nosso Deus. Mas eu disse a respeito de uma segunda pergunta que dizia: por que devemos adorar? E aqui este salmo também nos traz algumas informações muito importantes. O versículo 3 diz assim: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Esse é o primeiro motivo do porquê nós devemos adorar. Nós devemos adorar, pois o Senhor é o grande Deus. E quando nós lemos essas palavras neste salmo, elas dizem respeito, sim, a uma cultura politeísta, a uma cultura de variados deuses. Talvez hoje, numa cultura onde nós vivemos, onde há uma massiva maioria de pessoas que acreditam em Deus, e essas pessoas, portanto, acreditam em Deus e que só há um Deus, parece que é meio arcaico, é antigo falar sobre um Deus que é o grande Deus, sendo que hoje em dia dizem que só há um Deus mesmo. Mas é verdade que nesta cultura aqui existiam muitos deuses, mas a grande verdade é que na nossa cultura também existem muitos deuses. A grande verdade é que quando nós falamos em idolatria, muitas pessoas remetem à sua memória, ou trazem à sua memória, ou remetem os seus pensamentos a imagens, a esculturas, como alvo de idolatria. Mas quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos que existem muitos outros deuses. Alguém já disse que o ser humano, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O ser humano, ele é um rei Midas. O rei Midas era aquele que tudo que tocava virava ouro. O ser humano é um rei Midas ao contrário. Tudo que toca vira ídolo. Então o ser humano começa a ganhar dinheiro e gosta do dinheiro e se torna então o dinheiro o seu ídolo. O ser humano começa a desfrutar de amor romântico e gosta daquilo, e aquele amor romântico se torna um ídolo. O ser humano tem acesso a drogas, a álcool, drogas de variadas formas, e começa a tocar aquilo e rapidamente aquilo vira ídolos. A nossa sociedade é uma sociedade idólatra. Todos nós temos uma tendência natural a construirmos ídolos no nosso coração.
É por isso que devemos adorar a Deus. Devemos adorar a Deus, pois o Senhor é o grande Deus, acima de todos os outros deuses, acima de todas as outras falsas promessas que outros deuses podem trazer e fazer. O Senhor é o grande Deus. Devemos adorar a Deus, pois o Senhor é o grande Deus. Mas nós também devemos adorar a Deus, e o versículo 7 nos mostra isso, pois Ele é o nosso Deus. E isso aqui é muito importante, porque é uma diferença entre nós falarmos de um grande Deus, que está lá longe, sem se importar comigo, como dizia a canção, e outra coisa é nós falarmos de um Deus que é o nosso Deus, o meu Deus, o Deus com quem eu me relaciono. Eu devo adorar a Deus porque Ele não é apenas um Deus distante. Ele é um Deus que é o meu Deus, que se importa comigo, que está interessado nas minhas atitudes, nos meus sonhos, nos meus desejos e na forma como eu vivo. Não é um Deus lá, distante, sem se importar comigo. É o meu Deus. É o Deus que está comigo. É o Deus com quem eu caminho junto. Portanto, eu devo adorá-lo, pois Ele é o meu Deus e Ele é o nosso Deus. Quando nós compreendemos que devemos adorar a Deus, pois Ele é um grande Deus, e devemos adorar a Deus, pois Ele é o nosso Deus, e nós passamos a adorá-lo nessa perspectiva, então nós podemos dizer sim que Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Quando nós nos livramos dos ídolos que tentam coaptar o nosso coração, e rendemos o nosso coração ao nosso Deus, então nós somos de fato adoradores. Em João capítulo 4, na conversa de Jesus com aquela mulher samaritana à beira do poço, ele diz a ela que Deus, o Pai, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus procura, Deus busca adoradores verdadeiros. E Jesus diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então quem adora a Deus é adorador. Quem não adora a Deus é adorador de outros deuses e, portanto, é um ou uma idólatra. Quem adora a Deus é um adorador, quem não adora a Deus é um idólatra, pois adora um Deus falso. Não importa qual seja este Deus falso, quer seja o dinheiro, quer seja o amor romântico, quer sejam os vícios, quer seja a própria religiosidade. Enfim, todos aqueles que adoram deuses falsos se tornam idólatras e, portanto, se tornam como eles, como diz a palavra de Deus. E como que nós fazemos? Como que nós devemos adorar a Deus, então? Devemos fazer de Deus, de fato e de verdade, o nosso Senhor. Porque quando nós cultivamos na nossa vida outros deuses, a grande verdade é que nós nos tornamos idólatras e que nós servimos a estes deuses. Vou pegar um exemplo corriqueiro, tanto em pessoas da igreja quanto em pessoas extra-igreja. Algumas pesquisas dizem, por exemplo, que os homens são viciados em pornografia. E a pornografia pode se tornar um vício e, portanto, se tornar um Deus na vida dos homens. E muitos homens, especialmente os jovens e adolescentes, eles querem se entregar a Deus e adorar a Deus e se livrar desses vícios e se livrar desses deuses, desses falsos deuses. E muitos ficam buscando maneiras de conseguir isso. Muitos ficam traçando estratégias para se livrar disso. E aí eu quero dizer para você que a forma como você rejeita um falso Deus é pegando essa adoração que você devota a um falso Deus e direcionando para o Deus único e verdadeiro. Não é você anulando o prazer que você sente naquele falso Deus. É você encontrando prazer maior em Deus e não se deixando ser controlado pelo vício, pelo falso Deus. O pastor Timothy Keller também diz isso. Tudo o que nos controla é o nosso Senhor. A pessoa que busca o poder é controlada pelo poder. A pessoa que vive para ser aceita pelas outras é controlada pelo que essas pessoas pensam. Uma coisa é certa, ele diz, não nos controlamos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Então, adoração é nós rendermos ao nosso Deus a adoração que lhe é devida. Nós devemos adorar porque Ele é o grande Deus e porque Ele é o nosso Deus. Aqui nós temos algo muito interessante quando nós falamos
quando nós falamos sobre a nossa cultura brasileira, por exemplo. A nossa cultura brasileira é uma cultura de pessoas que acreditam em Deus. De pessoas que dizem acreditar em Deus e porque são criadas próximas de alguma religião e religiosidade, assim acreditam que estão devotando a sua vida a Deus. Mas não é uma adoração que envolve toda a vida. É uma adoração que envolve pequenos aspectos da vida. Se você for hoje a qualquer grande igreja desta cidade, a qualquer grande igreja referência desta cidade, não temo dizer que você vai desfrutar de uma experiência de adoração, de uma experiência de cântico, porque você vai entrar em uma igreja que tem um ambiente preparado para isso, com luzes, com painel de LED, com músicos muito bons e capazes, habilitados, muito bons instrumentistas, e cria-se essa atmosfera que te leva a uma experiência emocional e sensorial, da qual você sai pensando, ufa, hoje eu tive uma experiência de adoração ao Senhor. E pode ser que tenha tido mesmo, mas é uma adoração que diz respeito somente às emoções. Não é uma adoração que se reflete a uma submissão à vontade de Deus na segunda-feira. É uma adoração emotiva de domingo à noite, mas a segunda-feira ela não se reflete naquilo que foi vivido no domingo à noite. Essa é mais ou menos como é desenhada a nossa cultura brasileira no seu aspecto religioso. Faça esse exercício de imaginação comigo. Imagina que você ganhou um relógio. Um relógio assim que você olhou e falou, nossa, mas que relógio diferente, ele parece que não tem valor nenhum esse relógio. Parece um relógio barato. E aí você recebeu de herança do seu avô ou da sua avó um relógio. E aí você guardou lá no armário da sua casa e ficou lá guardado. Até um dia que você estava fazendo uma limpeza e achou esse relógio. E você fala, vou ver quanto vale esse relógio. E aí você leva ele num especialista em relógios, num relojoeiro. E o relojoeiro pega aquele instrumento que ele usa, coloca no olho e começa a observar aquele relógio que para você é um relógio estranho, diferente. E ele começa a observar e você fica olhando para ele, observando aquele relógio. E ele observa e ele começa a ficar com a respiração dele ofegante. O relojoeiro começa a suar. E ele olha para você e fala, você tem um relógio de muito valor na sua mão. Esse relógio, ele vale mais de 500 mil reais. Ele olha para você e diz isso. Esse relógio que você ganhou de herança, ele vale mais de 500 mil reais. Quem recebe isso? Não, estou brincando, não precisa receber. Mas teve uns que quase levantaram a mão, não é? E aí você se percebe pensando assim, meu Deus, eu tinha algo de valor grandioso na mão e eu não sabia disso. Você tinha um relógio de muito valor e você não tinha ideia que aquele relógio valia o que valia. Isso é mais ou menos a relação da nossa cultura com a religiosidade, ou de maneira direta, a relação da nossa cultura com Deus. Veja só, matéria do jornal Correio Brasiliense, 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus, aponta a pesquisa. 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus. Olha só o que diz a linha fina aqui da matéria. Segundo a pesquisa, 89% da população do Brasil acredita em Deus ou em um poder maior, a maior taxa do mundo. Ou seja, tem muito crente no Brasil. 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus. Mas eu não temo dizer que 9 em cada 10 brasileiros têm Deus como aquela pessoa que tem aquele relógio, que não sabe do valor que ele tem. Acha que Deus é apenas um recurso para ser acessado, para ser usado, e que não tem assim lá muito valor. É por isso que o mais decisivo na nossa vida não é a diferença entre acreditar ou não acreditar em Deus, mas sim a diferença entre acreditar e adorar a Deus, que são duas realidades opostas e duas realidades diferentes. 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus, mas quanto é a porcentagem, o número de pessoas que realmente são adoradores de Deus? Este salmo que aqui nós lemos
Ele fala que nós devemos sim adorar a Deus, pois Ele é o grande Deus. Ele está acima de todos os outros deuses ou falsos deuses. Nós devemos adorar a Deus, porque este Deus é o nosso Deus. Nós não estamos nos referindo a um Deus distante. Sabe aquele Deus distante? Aquele Deus que talvez é aquele Deus da infância de muitas pessoas. Como aquela história daquele menino que tudo que ele ia fazer, a mamãe falava, não faz isso. Não faz isso porque Deus não gosta. Aí o menino ia sair para brincar com os amigos, a mãe falava, não faz isso porque Deus não gosta. Tudo que o menino ia fazer, a mãe falava, não faz isso porque Deus não gosta, Jesus não gosta, não faz isso. Até que chegou a sexta-feira santa, e aí a mãe falou, hoje a gente não vai comer carne, tá? Aí o menino falou assim, por quê? Aí a mãe falou, porque Jesus morreu. Aí o menino falou, graças a Deus que morreu esse Jesus aí, porque tudo que eu quero fazer, esse Jesus não gosta. Sabe o que isso é? Aquele Deus distante. Aquele Deus distante. Aquele Deus que talvez seja o Deus dos seus pais, dos seus avós, mas que não é o seu Deus. E enquanto nós não entendemos que Deus é o nosso Deus, nós vamos ser pessoas que apenas acreditam em Deus. Eu acredito que tem um poder superior, mas não pessoas que necessariamente adoram a Deus. Devemos adorar a Deus porque Ele é o grande Deus e porque é o nosso Deus. E a terceira pergunta, e última, que eu disse que tentaria responder é esta: como devemos adorar? Porque a continuação deste salmo, até aqui nós vimos dos versículos 1 até o versículos 6 e 7 já. A continuação do salmo, dos versículos 7b até o versículo 11, não me parece muito um salmo de chamado à adoração. Porque parece que este salmo ele termina tão para baixo. Um salmo que começa, venham, cantemos ao Senhor com alegria. No versículo 7b ele diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. No versículo 9 ele diz, os seus antepassados me tentaram, é Deus falando, pondo-me à prova. No versículo 10 então ele diz, Deus dizendo, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração. No versículo 11 ele diz, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Parece que o salmista não é muito, ele não é muito entendido de marketing. Porque se eu fosse dar uma consultoria para ele, eu falava, ó, já que você quer falar algumas coisas assim, meio baixo astral, fala no começo, ou na verdade fala no meio. Você começa alto astral, fala no meio e termina para cima. Mas Deus não está preocupado com marketing, não é? Deus começa para cima o salmo, mas Ele encerra nos dizendo que há uma maneira que nós devemos adorá-lo. O povo que saiu do Egito e peregrinou pelo deserto não entendeu como deveria adorar a Deus. Foi sim um povo ingrato, foi sim um povo rebelde. A palavra Meribá significa justamente rebelião. E Deus diz no versículo 8, como aquele dia em Massá no deserto. E a palavra Massá significa provação. Na verdade, o que Deus está dizendo é que este povo foi colocado no deserto para ser provado diante da sua rebelião, diante do seu coração contrário a Deus. E foi reprovado, porque provocou no Senhor ira, ao ponto de Deus dizer, jamais entrarão no meu descanso. Como devemos adorar? Como devemos adorar? Quando nós vamos para Hebreus, e nós vemos esse texto de Salmo 95, Hebreus capítulo 3, quando nós vemos esse texto de Salmo 95 sendo repetido, o autor de Hebreus dizendo mais uma vez, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Nós devemos saber que todos aqueles que endurecem o seu coração para o nosso Deus não entram no descanso. E quando nós vimos tudo isso aqui pela perspectiva do Evangelho, nós descobrimos o que é o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso é o descanso na obra de Cristo na cruz. É só esse o descanso que nós podemos obter de fato. Nós podemos dormir muitas noites, podemos tirar muitas férias, podemos ir para muitos resorts ao redor do mundo e ainda assim continuarmos cansados, fadigados, exaustos, doentes da alma, com depressão, com ansiedade.
tentando provar alguma coisa para alguém, porque não conseguimos descansar a nossa mente, não conseguimos descansar o nosso coração. Tudo isso porque ainda não conseguimos descansar plenamente na obra de Cristo na cruz. Como devemos adorar então? Devemos adorar descansando na obra de Cristo na cruz. O povo que peregrinava pelo deserto não conseguia descansar no cuidado e na provisão de Deus. Muitas pessoas hoje não conseguem descansar no cuidado e na provisão de Cristo, de Deus revelada em Cristo Jesus. Devemos adorar descansando no cuidado de Cristo Jesus. E se eu posso encerrar humildemente, recomendando a você algumas ações para refletir e praticar, eu quero recomendar 3. A primeira delas é: você tem deixado que a adoração envolva toda a sua vida, mente, vontades e emoções. A adoração a Deus não deve alcançar apenas uma modalidade, apenas alguma parte, apenas algum departamento da nossa vida. A adoração, de fato, é aquilo que envolve toda a nossa vida. A segunda afirmação que eu quero deixar para você refletir e praticar é: a verdadeira adoração é reconhecer onde está a nossa adoração e transferi-la para Deus. Como eu disse, todo ser humano é um adorador. Se ele adora a Deus, ele é um verdadeiro adorador. Se ele adora qualquer outra coisa, ele é um idólatra. E a verdadeira adoração é nós reconhecermos que somos idólatras, que temos uma tendência a idolatrar algo ou alguém, e redirecionar essa adoração ao único que é digno de adoração, o nosso Deus, o grande Deus. E a terceira afirmação e pergunta que eu quero deixar para você é: o mais decisivo é a diferença entre acreditar e adorar a Deus. Você apenas acredita ou também adora a Deus? Eu quero recomendar que você reflita e pratique essas coisas. A adoração, o caminho de adoração na igreja começa por cada um de nós sermos verdadeiros adoradores, vivendo na presença do nosso Deus. A nossa igreja quer existir para adorar a Deus, para amar o próximo, para servir a igreja e para influenciar o mundo. E o primeiro passo é adorar a Deus. E para isso nós precisamos de, individualmente, pessoas que são verdadeiros adoradores do nosso Deus, do grande Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, fazer uma oração com você e por todos nós. Abaixa aí a sua cabeça. Feche os seus olhos. Deus, nosso Pai, que privilégio é nós aprendermos com a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos conforta, nos consola. Obrigado porque a Tua Palavra nos traz vida. Obrigado porque ela é viva. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra, ela nos ensina. Pai, nós queremos ser pessoas que adoram ao único Deus vivo e verdadeiro. Não apenas pessoas que acreditam, mas pessoas que de fato adoram. Ensina-nos, Senhor, a transferir a nossa devoção, a nossa contemplação e a nossa adoração somente ao Senhor. Livra-nos dos falsos deuses. Livra-nos dos ídolos que tentam coaptar o nosso coração. E faça, Deus, da nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções totalmente submissas ao Senhor, ó Pai. Faça da nossa igreja, Pai, uma igreja de verdadeiros adoradores. Para aquilo que nós vislumbramos de sermos uma igreja que adora a Deus, seja uma realidade entre nós, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Esta é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.